Porque alguém pode perguntar assim: como vou perder a mediunidade se nem sei se sou médium? Ora, a faculdade mediúnica é inerente ao ser humano e todas as criaturas a possuem mais ou menos graus. Nós já sabemos disso. Por que o médium? Porque a mediunidade, uns têm a mediunidade e outros não. A resposta: todos somos médios, mas costuma-se chamar de médium a pessoa que, através do qual ou da qual ocorrem conscientes e ou inconscientes manifestações evidentes, ostensivas, seja de natureza física, seja de natureza intelectual. É por isso que o indivíduo tem a possibilidade, alguns têm a possibilidade maior do que outros. Porque essas pessoas têm mais possibilidades do que outras de ter essa mediunidade, assim, digamos, com esse potencial. Para alguns, é uma missão que se incumbe, cujo desempenho os faz ditoso, dizem os nossos orientadores. Para outros, a mediunidade é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos, de praticarem mais amor ao próximo e à caridade. Então, aqui nós temos dois aspectos a ser analisados. Um é uma missão. E a missão, nós sabemos que todos nós recebemos uma missão. Nós só imaginamos missão quando é grandes missões. Há alguns que têm missões realmente bastante avolumadas, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, e tantos outros que receberam missões fantásticas, né? Manuel Flávio de Miranda, e tantos outros que receberam missões fantásticas. Mas nós, cada um de nós, pequenos como somos, pequenos na nossa visão, mas para Deus nós somos interessantes como qualquer um outro. Vamos entender o porquê alguns recebem missão. Observe, alguns recebem a missão porque alguns parentes, eles já estão no grau de evolução. Alguns parentes estão em grau de evolução mais superiores e eles fazem uma corrente solicitando que esse irmão intercede por ele, pedindo uma oportunidade. E esse indivíduo se dedica de tal forma para não falhar na missão quando ele chegar. E são então esses que recebem missões importantes, grandes missões. E essas pessoas, algumas, a maioria delas, lamentavelmente, escorregam. Mas alguns saem vitoriosos. E quando saem vitoriosos, tornam-se vitoriosos. E aí podem chegar a conviver com os seus parentes mais evoluídos. É fantástico isso. Mas nós precisamos também compreender que no estágio que nós nos encontramos, nós estamos ainda em um planeta de provas e expiações. É o início que nós nos encontramos do processo de renovação, do processo de progresso que deveremos atingir para chegarmos à perfeição. Nós vamos precisar de muitos anos de vivência, de muitas recapitulações, mas já temos algum passado que nos prende, que nos amarra, que nos segura. Então nós precisamos nos libertar. E como é que nós temos a oportunidade para nos libertar desses passados vergonhosos? É nós reencarnando e tendo a oportunidade de ser velho, é como diz o adiante, nós temos duas oportunidades em uma, praticamente. Não é? Uma sendo velho e a outra sendo pessoa comum, como somos todos nós outros. Não é? Então, essas pessoas que têm essa mediunidade, elas não são santos, pelo contrário, elas têm compromissos mais pesados do que nós e precisam cumprir, olha o que ele diz aqui, porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber os bons ensinamentos.
e de praticarem mais amor ao próximo e à caridade. O indivíduo ainda não tem condições e ele precisa dessa mediunidade para ele ter acessibilidade a essas possibilidades. Acontece que a maioria, quando se torna médium, quando encarna, se acha o bambambam, porque a maioria das pessoas chegam e ficam idolatrando o médium. Não é? Esse que é o grande problema. Ficam dizendo que o médium é certo, que o médium faz isso, que ele faz aquilo, que ele faz aquilo. Ele não faz nada. Precisamos saber primeiro o que é médium. O que é médium? Intermediário. É o que está no meio. Então, se o espírito lhe falta, como é que ele vai falar? Ele não vai conseguir falar. Então ele vai precisar de um espírito que fale através dele, para que ele possa então se servir de médium, transmitir aquela orientação. E essa orientação ele será o primeiro a receber. Ele será o primeiro a receber essa orientação. Então nós temos que acumular essas orientações. Se ele quer melhor compreender as coisas, se ele quer se melhorar, se ele quer praticar, ter as condições de receber os bons ensinamentos, ele tem que ouvir aquilo, os bons ensinamentos que são passados pelas orientações, que os médios, os bons espíritos, passam através dos médios. Só que ele só imagina que ele está passando para outro, que ele está auxiliando aquele comunicante. Não sabe que às vezes esse comunicante está trazendo boas orientações para ele, que ele precisa dessas orientações. E aí alguém enche a bola do médium e o médium passa a se achar aquilo que ele não é. Meus amigos, é complicado. A mediunidade, seja ela missão, seja ela uma necessidade, deve ser encarada como oportunidade, uma oportunidade que Deus oferece à sua criatura. Esse deve ser o pensamento que nós devemos receber quando nós encararmos um indivíduo que é médium. Deve se tratar com naturalidade, até com respeito, com carinho a essa pessoa, que essa pessoa encontra necessidade de receber essas orientações. Então, ele não é bambam. Bambam são os espíritos. E os espíritos, vocês precisam entender o seguinte: quando um bom espírito deixa de se comunicar por um médium, ele por acaso para de se comunicar? Não, porque não falta. Não falta quem queira se comunicar também. Então, temos que compreender primeiro que não é privilégio de ninguém ser médium. A mediunidade não é privilégio. Por isso, geralmente, é que os que mais necessitam são os que mais a possuem. Não devem, pois, os médios se considerarem melhores do que outras pessoas. Nem tampouco a mediunidade ser motivo de vaidade e orgulho, mas sim encarada no sentido de tarefa, de serviço, de missão a ser cumprida, com alegria e desinteresse. Alegria e desinteresse. Nossa. Alegria. Meus médios, alguns têm alegria. O que a gente observa é que quando a gente chega na casa espírita, a maioria dos médios iniciantes, quando eles chegam, dizem: eu quero tirar essa dor de cabeça que está em mim, eu quero tirar esse peso que eu estou sentindo. Rapaz, eu sinto energia. Vou tirar esse negócio de mentira. Todo mundo está querendo se libertar de uma coisa que ele necessita. Falta de compreensão. Preciso é que se bote esse indivíduo para estudar a qualificação espírita. Então, que o espírito deve ser uma consoladora e a melhor orientadora para os médicos. Esse livro dos médicos, nossa, se
livro dos médios é um livro necessário, não interessa, ele é necessário. Você pode ler o que você quiser, mas primeiro você tem que ler ele, se você ler. Primeiro você tem que ler o livro dos médios, para dele, então, tudo que se sucede posterior tem a sua base fundamentada em o livro dos médios. É por isso que nós precisaremos tanto do livro dos médios. Porque nós ainda somos médios imperfeitos. Entretanto, médios há que manifestam repugnância ao uso das faculdades. São médios imperfeitos. Desconhecem o valor da graça que receberam. É verdade. Eu lamentavelmente, eu tenho um exemplo para dar. Acho até que já falei, talvez até no próprio. Certa ocasião eu tinha uma parceira que ela trabalhava comigo na mediúnica. Era uma pessoa fantástica, uma pessoa. Mas ela tinha uma vaidade muito grande, porque o centro que nós participávamos, ele ficava em uma comunidade simples, humilde, bastante pobre. E ela se envaidecia, porque ela tinha tido alguns conhecimentos, tinha chegado a se formar no conhecimento técnico, mas para ela isso era melhor que uma engenharia qualquer. E ela se achava a melhor de todas. Quando ela olhava para o espírito e via que ele estava sujo ou tinha algumas deformes no corpo, ela fazia tudo e não dava a comunicação. Não passava a comunicação do espírito da necessidade dele de jeito nenhum. Porque ela queria somente estar com os bons espíritos. Em certa ocasião, ela me disse: olha, eu estou. Não vou dizer o nome do espírito, porque eu sei que é mentira, não era aquilo, era. E ela estava aceitando ser verdadeira aquela informação, quando não era. Era um espírito de renome muito renome, e que são médios bastante trabalhados, podem ser. Mas não quer dizer que ela não possa receber. Mas com continuidade, com intimidade, como ela dizia, e como ele ia para a casa dela e participava, fazia sessão na casa dela, ela própria, sozinha. Bom, não vamos entrar em detalhes. Mediunidade como instrumento, nós vamos ver que pode ser considerada como um verdadeiro instrumento de redenção da criatura humana, que ao usá-la com dignidade, corrigindo a oportunidade de exercitar as virtudes cristãs, como a humildade, o perdão, o amor e a caridade, sendo uma faculdade como as outras, a mediunidade, que possuímos, ela pode, de uma hora para outra, sofrer interrupções, sendo suspensa temporariamente ou não. O indivíduo tem que fazer bom uso da mediunidade que utiliza. Vamos observar o seguinte: o indivíduo não recebe uma suspensão imediata da mediunidade. Ele primeiro recebe advertências, ele é tirado por um período, é avisado das possibilidades, da razão que está sendo suspenso e volta, porque uma vez suprida a necessidade, corrigido o problema,
você volta a receber naturalmente a sua devidade. Mas se você insistir no erro, os irmãos dão uma oportunidade, dão duas, dão três, depois não dão mais. Alguns nem dão três. É isso que a gente precisa entender. Quando os espíritos que se apresentam e se comunicam por um determinado médium deixam de fazê-lo, objetiva provar ao médium que ele é um simples instrumento. Que sem o concurso do espírito nada faria. Essa é a primeira advertência que pode levar à suspensão da mediunidade. O médium, ele não se dá conta da responsabilidade da forma que está agindo, ele não escuta os conselhos e os orientadores do bem, da prática do bem, ficam dando uma oportunidade, ver o que se pode fazer e dão uma oportunidade. E aí o indivíduo continua sem ouvir as mensagens, achando que ele não precisa, quem precisa é o comunicante ou o doutrinador, não é? E a dificuldade se instala. Essa é uma das primeiras formas. Uma segunda forma que a gente pode entender, mais das vezes, a suspensão da mediunidade se prende à forma pela qual o médium vem se conduzindo, deixando a desejar sobre o ponto de vista moral ou doutrinário. Ocorre quando o médium não está correspondendo às instruções dos espíritos, do ponto de vista moral ou doutrinário. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas, já não aproveita as instruções, nem os conselhos que lhe dá, afasta-se e busca outro para dar a orientação. O grande questionamento é que esse médium vai entender que esse afastamento é um pedido de correção, ou esse afastamento ele vai pedir a oportunidade de atender a um novo espírito que chegue para ele, se dizendo que a partir de agora ele terá uma nova missão. E veio de sugestionar informações que não têm nada a ver com o ético, com o doutrinário e com o moral. Podemos chegar até uma mistificação. O indivíduo, quando perde a mediunidade, o que é que ele vai fazer? Se ele for muito orgulhoso, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, alguém está me perguntando, eu tenho que responder. Eu vou pensar, estou pensando, aí dá uma resposta, mas a resposta é sua. Não é uma resposta espiritual. Não foi um orientador espiritual. E nós sabemos que, embora sejam orientadores, alguns são orientadores espirituais, eles têm limites no seu patamar de conhecimento. Algumas perguntas que são feitas, se ele é honesto, ele diz, não, eu não sei, eu vou procurar saber para isso. Vou pedir a ajuda de fulano, por favor. E aí ele passa a comunicação. Ou pergunta ao outro, e o outro responde e dá a resposta. Isso é critério, isso é ética, isso é moral. É isso que nós precisamos compreender. E nem sempre nós temos essas oportunidades. É isso que nós precisamos entender. Até porque uma outra motivo de suspensão, que esse talvez seja um dos maiores, são os chamados profissionais da mediunidade. Não se abraça de receber pagamentos, seja na forma de dinheiro, seja de presente, seja de favores, privilégios, ou até mesmo dependência afetiva.
todas as orientações de como se utilizar a mediunidade. E ele foi bem enfático com relação a isso, e principalmente a isso. E ele dedica uma palavra toda sobre isso. Vai de graça, que de graça é isso. Isso é que nós precisamos estar atentos, compreender o que Jesus disse. Porque todo mundo pode se achar guia e modelo para a humanidade, mas só temos um. Jesus. Nenhum orientador espiritual vai dizer, se ele for realmente elevado, que ele é superior a Jesus. Porque são todos enviados de Jesus. São todos enviados por ele, para nos auxiliar. Precisamos ter essa compreensão, gente. Quando o indivíduo se serve da mediunidade com frivolidade, também ele pode perder a mediunidade. Eu não quero contradizer ninguém de um sentimento religioso ou outro, mas os leitores de sortes, infelizmente, são aqueles que, nesse lei sorte, alguns espíritos se dizem com essas possibilidades. Presta atenção. Precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção. E o fim das advertências naturalmente chega com um ato de suspensão da medida. É claro que antes nós temos que analisar ali as benevolências que são muitas, porque nós somos muito pobres para enumerar. Nós somos muito pobres. Vocês vejam que os orientadores espirituais escrevem uma coisa e sobre aquele mesmo assunto eles escrevem novamente, e eles não se cansam de escrever. E quando nós começamos a repetir as mesmas coisas, observe, é interessante. Mas essa misericórdia de Deus em relação aos médios que carecem de uma atenção, ele passa a ser realmente misericordioso com alguns médios. Quer seja, por exemplo, em algumas doenças, há uma suspensão da mediunidade. Os espíritos que são amigos, em sintonia, que são amigos em sintonia, passam a viver em semelhante sintonia, eles podem privar o médium de continuar dando comunicações, porque o indivíduo vai fazer uma cirurgia. Ele já tem uma saúde limitada. Nós precisamos entender que o médium ele precisa de uma saúde física vigorosa. Principalmente se ele for médico de efeito físico. Ele precisa de uma saúde vigorosa. Então, é natural que alguns médios enfraquecidos, fluidicamente falando, o indivíduo pode perder o fluido vital, ter uma pouca quantidade de fluido vital, e os médios, companheiros, não vamos expor ele à comunicação, porque toda a comunicação, ela desgasta muito o médio. Não imagine que não. Gasta sim, desgasta. E não é pouco. E os espíritos sabem disso. Nós é que não sabemos. Nós é que para nós estamos relativamente bem, estamos ótimos. Mas não. Há um desperdício enorme de fluido vital quando nós trabalhamos mediunicamente. Ocorre um verdadeiro benefício de médios, porque evita que ele, quando debilitado por doenças físicas, fique a mercê de entidades inferiores. Quando a força do médium estão esgotadas, o seu poder de defesa fica reduzido, para que não caia com presa fácil nas mãos de obsessores. Suas faculdades
é suspensa temporariamente até que volte ao seu estado normal e possa exercitar com eficiência. Os mentores não abandonam o medo. Nunca, nunca, não abandonam nunca. E ter a faculdade suspensa é um médico que se encontra, então, em situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, na qual isso não deixaria de estar rodeado por seus amigos, embora a possibilidade de os ver. Esse exemplo aqui eu tirei do livro dos médios, propriamente dito, o item 220, questão 8ª. É interessante nós observarmos o cuidado que o plano espiritual tem com nós encarnados. É muito interessante isso e é respeitoso o trato que eles têm conosco. Respeito que não é recíproco pela maioria dos médicos, lamentavelmente. Os médicos não querem escutar as orientações recebidas nas comunicações que recebem, não querem entender a razão do porquê eles estão recebendo aquilo, o que é que está passando no médico para receber aquela orientação. E pensam que a orientação é dada específica para uma pessoa, quando a orientação para toda a humanidade. É isso que nós precisamos saber, gente. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, o orientador não fala para uma só pessoa. Ele fala de forma genérica que todos tirem aquela parte que cabe. O contexto que ele faz referência, mas é preciso que você esteja atento à mensagem que ele está dando. Se você não está atento, como é que você vai observar que é para você, aquele trecho é para você, foi para você? A inutilidade dessa comunicação. Como não teve nada? Desculpa. É assim que voltam ao estado normal as pessoas a exercitarem com a eficiência a mediunidade. Retornará, sendo assim interrompida. Nem a faculdade será uma punição, demonstra o efeito da solicitude do Espírito para com o médium. Que coisa maravilhosa, não? A outra orientação que nós podemos considerar são as provações. As provações são interessantes porque o médium, às vezes, ele até pode se conduzir bem, ter o merecimento de uma boa conduta moral, e não necessitar de descanso nem de suas possibilidades mediúnicas diminuídas ou interrompidas. Com que fim isto ocorre? O objetivo é de desenvolver a paciência e a resignação. Olha a prova. Você já pensou uma pessoa sadia, perfeita, em perfeito estado, em condição normal? Como ele vai compreender se ele não lê, não entender e não buscar uma orientação correta do entendimento que ele possa fazer da leitura que ele faz, tirando as suas dúvidas com pessoas competentes, para que ele possa entender que ele está suspenso a sua mediunidade, para que ele possa exercer a paciência e a resignação. Como é que uma pessoa normal, que não tem esse conhecimento, vai admitir isso? Ele não vai admitir nunca. Mas precisamos, pô. Aí o indivíduo vai justificar? Ou vai compreender o verdadeiro sentido e trabalhar a sua humildade, a resignação e perseverar para que ele volte? Meditar significa ler com atenção, procurar entender o verdadeiro significado do que lê, pensar cuidadosamente sobre o que aprendeu e buscar aplicar.
e não só pregar, aplicar, ampliando dentro da medida que o indivíduo se achar possível de fazer. Essa aqui é a verdadeira prova que deve-se, como devemos enfrentar a verdadeira prova. Por que sinal podemos reconhecer a censura na interrupção da mediunidade? Que interrogue o meio a sua consciência. Pergunte a si mesmo o uso que tem feito da sua mediunidade, benefício que tem resultado para os outros e o proveito que tem tirado dos conselhos que lhe deram. E obter a resposta. Isso está no item 17, no capítulo 220 do Livro dos Médiuns. É interessante isso. Muita gente se pergunta, por que eu perdi? Porque eu perdi. E você busque a consciência de você mesmo. Tire as dúvidas de você mesmo. Pergunte-se. Pergunte a si próprio. Faça a sua meditação. Um raciocínio lógico. Busque entender o que é que você tem feito da mediunidade que Deus te ofereceu. Você tem sido apenas um intérprete? Ou você tem querido ser mais do que aquilo que você deseja ser, que você não é? Qual o conselho que você está recebendo? Qual o benefício que você está proporcionando ao outro que chega em uma casa espírita, confiante de ser consolado, confiante de ser orientado, confiante de chegar a algum lugar e, às vezes, é um médico em potencial, ou um trabalhador efetivo de outra, uma pessoa que pode trabalhar no passe, tem uma energia fantástica, tem muito fluido vital para dar, que não só se dá no trabalho mediúnico, também se dá na aplicação de passe. Olha lá. E os espíritos, quando utilizam indivíduos que têm bastante fluido através do passe, às vezes detectam os problemas de saúde e corrigem na mesma hora, na hora do passe. Quantas vezes você está dando passe, algumas pessoas vão saber disso, algumas pessoas que têm bastante fluido. Quando você está dando passe, você vem alimentando as pessoas do centro de força e quando chega, você sai de determinado centro de força, você sente a vontade de voltar para aquele centro de força e você volta e se demora um pouco mais. E você se deixa levar pela intuição e aí você vai fazendo a aplicação do passe de acordo com a orientação que você está recebendo pela sua intuição. Então, às vezes, o indivíduo não quer dar. O que é que o indivíduo está fazendo? Não quer dar a comunicação, não quer atender a sofredor que está conosco. Está ouvindo os conselhos? Não é fácil. Quando a suspensão da mediunidade não se torna definitivo. Caso mais comum que funciona a faculdade mediúnica e jamais se deve ao fato de os médicos terem encerrado sua missão. E médico não encerra a missão nunca. Não. Quando ele termina, é para Deus que o outro está iniciando. É assim que acontece. Se você terminou a missão, se prepara que algo vem aí. Quando o trabalho não está pronto, o trabalho aparece. Não é isso? Então, meus amigos, não é porque a sua missão terminou, é por alguma coisa que você está fazendo. Quantas pessoas estão escrevendo um livro e, de repente, param de escrever o livro? Deixam de escrever pela FEB e passam a escrever eles direto com a gráfica, porque eles recebem os direitos autorais, e aí trocam de médium, de descobrimento, não, trocam de espírito, o médium troca de espírito. Aí eu estou escrevendo com o espírito novo, fulano e tal. E as pessoas lá e compram o seu livro. Por que será que você perdeu
o seu orientador anterior e você está com dúvida. O que o novo está te dizendo? Será que é semelhante ao que dizia o anterior? É isso que precisamos ver. O que eu posso dizer neste caso é a perda abusiva por abuso da mediunidade ou por doença grave. O médico está com a idade bem avançada, ele pode perder os seus frutos vitais na proporção de que esteja chegando perto da sua partida, e ele então, é suspensa da atividade mesmo. Isso não quer dizer que os bons espíritos que ele não possa dar orientação. Ele ainda pode dar boas orientações, porque ele continua vinculado. Se ele for bom, trabalhando bem, enquanto uma pergunta que muita gente gostaria de fazer, que eu sei, mas que eu não vou abordar, muito com profundidade, que muita gente gostaria de saber, olha, mas a suspensão da mulher quando está grávida, podemos. A mulher grávida é muita coisa. É muito delicado, é um trabalho muito delicado, a gravidez como está sendo recebida. E cada caso é caso, as mulheres não estão bem aí. Trabalham até o último dia da gravidez, não tem problema nenhum, mas já tem mulheres que precisam ficar evitando que perca o bebê em repouso. Eu sou da opinião seguinte, aí eu estou falando, sou eu que estou falando. Eu sou da opinião seguinte, precisamos respeitar que ela faça o uso do que ela acha que pode fazer. Se ela para a mediunidade e não dá a comunicação, não tem problema nenhum. O espírito vai suspender tranquilamente a mediunidade, que vai saber, pelo pensamento, que ela deseja isso. E se ausentará dela, e que salvará até uma mensagem para ela de estímulo, porque sabe que a articulação do feto às vezes traz problemas terríveis, psíquicos, emocionais, notadamente para mim. Então, eu deixo à vontade. É bom que ela trabalhe quando ela deseja, uma vez ter um filho. Estando bem quando ela deseja trabalhar, poder voltar a trabalhar uma questão. Quando a suspensão mediúnica pode ser cessada? Quando todas essas causas motivarem a suspensão da mediunidade. Situações mais comuns da perda da mediunidade. Eu fiz um relatório para vocês aqui, daquilo que mais caracteriza com possibilidades da suspensão da mediunidade. Acreditar em privilégios por possuir a faculdade. É uma das primeiras que os orientadores espirituais suspendem. Não atender a solicitação de estudo da doutrinária. Meu Deus. Isso parece que é comum a tanta gente não atender a estudo e não participar de doutrinários. Quantas vezes nós temos um problema de saúde e na doutrinária somos curados? E os orientadores espirituais se aproveitam daquele momento que você está concentrado e faz a cura. E o problema é que você nem percebeu que ia chegar para você. Mas você fica livre já desse. Mas ainda não tem essa capacidade de compreender que o mundo espiritual pode fazer por nós. Não, mas ainda não temos essa capacidade. Não ter horário de trabalhar a mediunidade, entregar esse prato em qualquer hora, ocasião, hora. A casa espírita é o local adequado. É ali que todos os trabalhos são voltados para ele. E o centro espírita, ele possui defesas permanentes de espíritos que poderiam levar o indivíduo à obsessão, a falar coisas que não deve, a se comprometer cada vez mais. E no centro espírita jamais vai dizer isso. Pode ser que ele não diga. Ele terá a oportunidade. Ele tem o livre-arbítrio, não será impedido do seu livre-arbítrio, jamais. Mas ele deve tirar sobre si próprio
e ele poderá sobre essa situação. Fazer trabalhos mediúnicos habituais em casa domiciliar. A casa domiciliar não é um local adequado. É uma família que ali existe. É uma família que ali existe. Eu vou ser breve nas observações. Cobrar monetariamente pelos bens recebidos. A ser vinculado a comunicações falsas, a ser vítima de maus espíritos. A obsessão a se constituir em veículos de ideias fantasiosas, nascidas do seu próprio espírito orgulhoso e pretensioso. A pena de solto. A perda ou suspensão da faculdade mediúnica será uma atitude inerente a esses comportamentos. Desculpem a demora, ter me prolongado um pouco mais, mas que a paz do Mestre Jesus continue com todos vocês. Que assim seja, hoje e sempre, meus irmãos. Que assim seja, Edivaldo. Muito obrigada. Estou só ajustando aqui para a gente. Muito obrigada pelas maravilhosas reflexões sobre a mediunidade e pelo carinho e colaboração que você tem com a nossa casa sempre. Vou pedir para você ficar um pouquinho aqui, enquanto nós vamos fazer o nosso encerramento, certo? Gratos por essas reflexões, por esses momentos. Lembremos de orar pelos nossos médiuns, pela mediunidade no planeta Terra, que ainda é uma prova difícil para todos nós, temos que aprender muito, trabalhar muito intimamente, né? Nós estamos aqui para isso, é assim mesmo. Jesus confia em nós, sabe que nós temos capacidade e estamos aqui passo a passo. Pode botar a musiquinha, Nilda. Nós vamos aproveitar. Hoje o nosso passe é coletivo. Que maravilha. Edivaldo acabou de citar aí quantas curas nós temos no salão doutrinário. Porque os irmãos espirituais responsáveis pela tarefa preenchem esse salão com energias salutares. E ao longo da palestra, com o nosso pensamento, conectando com coisas boas, vai também sintonizando com essas energias maravilhosas. Então estamos num lugar adequado para receber segundo as nossas necessidades e a misericórdia divina. Eu vou pedir para as meninas, Jane, diminuir a luz. Os passistas que se sentirem à vontade, queiram ser instrumentos, saibam que não estão sós, jamais. Essa equipe espiritual maravilhosa nos preenche, nos reabastece com fluidos abundantes.